As Bíblias comigo no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 ao 10. Efésios 2, 1 ao 10. Vamos ler a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10. A palavra de Deus diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou-os antes para nós as praticarmos. Esse é o texto que eu quero falar com os irmãos nessa noite. E eu quero falar com os irmãos nessa noite desse texto, esse texto que é tão precioso para todos nós, irmãos. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo em que todos estão com os nervos à flor da pele, né? Nós, na verdade, a sociedade, né? Todos estão meio perdidos em tudo que está acontecendo. Ninguém sabe ao certo o que fazer, ninguém sabe ao certo o que está acontecendo, e as pessoas estão amedrontadas. E pior do que amedrontadas, as pessoas estão apavoradas porque tudo tão real, está acontecendo em nossa volta. As pessoas estão vendo o tempo todo as coisas acontecerem à nossa volta. E com isso, nunca se tornou tão urgente a busca por Cristo. Nunca se esteve tão urgente, pelo menos em nossa geração, nessa geração em que vivemos, não foi tão urgente procurar a Cristo como tem sido agora, irmãos. E por que eu digo isso? Porque além de nós nos prepararmos para esse encontro celestial, que, como diz lá em João capítulo 14, versículo 3, Jesus falando aos seus discípulos: eu vou e vou preparar um lugar para vocês, então eu virei e os levarei para mim mesmo. Então Jesus falou assim: eu estou indo, mas eu vou preparar um lugar para todos vocês. Nesse mesmo texto, lá no versículo 6 de João capítulo 14, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus deixa bem claro que Ele é o único caminho, Ele é a salvação, e que Ele prepararia um lugar para todos nós. E isso, irmãos, traz um alento, né? um sossego à nossa alma, saber que nós temos direito e garantida a salvação em Cristo Jesus. E por isso eu digo que é
tão urgente neste momento a pregação do Evangelho de Cristo. A pregação do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, a pregação sobre salvação, a falar sobre céu, sobre as pessoas terem expectativas de encontrar a Cristo. Não só porque estamos desesperados, não só porque estamos amedrontados, mas também porque estamos todos nós factíveis de nos encontrarmos com este mal que está nos assolando, que hoje nós estamos aqui e daqui 1, 2 semanas podemos não estar. Vamos ser realistas, irmãos. Assim como pode não ser conosco, mas pode ser com um amigo, com um familiar, com alguém próximo, alguém que a gente ama e que possivelmente não ouviu a palavra de Cristo porque nós ficamos calados. Porque nós nos acovardamos. É urgente, irmãos, a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. É urgente nós não nos envergonharmos de Cristo. É urgente nós não temermos pregar a palavra de Deus. É urgente que as pessoas saibam que eles têm direito à salvação em Cristo Jesus. É urgente as pessoas saberem que Cristo foi nos preparar um lugar e que nos preparou um lugar e que nos levará para Ele mesmo. Assim como também é urgente que as pessoas saibam que aqueles que não encontram Cristo Jesus, aqueles que não estão com Cristo Jesus, têm outro lugar também preparado para eles. Chegou um tempo, irmãos, em que a gente vê tanta realidade acontecendo na TV, que a gente vê tanta realidade acontecendo nos noticiários, a gente vê tanta realidade nas redes sociais, e a gente quer esconder das pessoas esta realidade aqui. Existe o céu preparado para nós através de Cristo Jesus, e existe o inferno para aqueles que não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nós, irmãos, é que somos as pessoas que precisamos levar essa palavra de salvação, essa palavra de alívio ao coração das pessoas. Somos nós, os que estão em Cristo Jesus, que devemos fazer a nossa parte. E esse texto aqui de Efésios capítulo 2, ele nos fala, olha, nós somos salvos pela graça. E isso Ele fala que, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Logo no início. Nós temos que ter consciência disso, meu irmão. E essa graça, essa misericórdia do Senhor, essa coisa linda preparada por Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê, irmãos, pode ser alcançada por todos aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que nós possamos entender a responsabilidade que nós temos, irmãos. Que nós possamos entender a responsabilidade que nós temos de levar a palavra de Cristo aos corações das pessoas. Que você não perca as oportunidades que o Senhor te dá de falar do amor de Cristo. E graça, aqui falando de graça, da graça, desse favor imerecido, graça, favor imerecido, desse presente que o Senhor nos dá. Graça é um presente gracioso de Deus. E ninguém pode pagar por um presente. Caso contrário, claro, né, obviamente deixaria de ser um presente. Então, assim, ser gracioso, bem especificamente, ser gracioso é agir em benefício de alguém que nada fez para ser beneficiado. Ser gracioso é ser a favor de alguém que claramente é ao contrário de você. Ser gracioso é recompensar alguém que não tem recompensas a receber. Portanto, quando as Escrituras nos dizem que fomos salvos pela graça de Deus, ela está querendo dizer que nós fomos alcançados por um favor imerecido de Deus. Por um favor
imerecido. Nós não merecíamos, nós na verdade não merecemos, mas o Senhor nos deu esse presente. De fato, a salvação começa em Deus, é uma iniciativa unilateral dele, cuja única motivação é o amor que ele tem por sua criação. E até mesmo a fé, essa fé que brota em nossas almas, é fruto do amor de Deus em nós. Até mesmo essa fé. É graça, irmãos. É graça. Favor imerecido. E às vezes nós queremos, como julgadores, querer decidir por Deus quem merece e quem não merece ser salvo. Nenhum de nós merecemos, gente. Não, aquele ali não tem mais salvação, não. Aquele ali nem adianta falar com ele. Como, irmãos? O Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desistiu de ti. Como nós vamos desistir de alguém? Como nós vamos desistir desse amor grandioso de Cristo Jesus? Então nós não podemos desistir desse amor. Mas nós não podemos nos esquecer do que diz o texto aqui. O texto, ele começa com uma má notícia. O texto, ele não está falando simplesmente da graça, né? O texto aqui, ele não está falando simplesmente do favor imerecido de Deus. Ele começa nos dando uma má notícia para nos colocar no lugar que nós temos que saber onde nós estávamos. Olha como começa esse texto. Sabemos que o Evangelho é a boa notícia da salvação, mas essa não é a primeira parte desse texto. Pular a primeira notícia dificulta a nossa compreensão. Pular o início do texto, e geralmente a gente prega nesse texto, pregando lá o versículo 8, 9, 10, mas pular essa primeira parte dificulta a compreensão do lugar onde nós estávamos e do lugar onde nós temos que ir. Olha só como começa aí, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Os versículos 1 ao 3 que eu li com os irmãos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. A primeira notícia desse texto não é a boa notícia da graça. A primeira notícia desse texto não é a boa notícia da salvação. A primeira notícia desse texto é uma má notícia, dizendo para nós onde nós estávamos sem ser alcançados por Cristo Jesus. A primeira notícia desse texto é mostrar para nós que a humanidade vive em estado pecaminoso e desconexão com Deus. E essa desconexão é um resultado da nossa própria rebeldia. Essa desconexão, esse distanciamento se dá pelo fato de nós termos uma ilusão de que é possível construir uma boa vida por nossas próprias forças, por conta própria, fazendo nossas próprias regras. E isso, viver por conta própria, fazendo nossas próprias regras, vivendo de maneira dissoluta, vivendo no pecado, vivendo dessa maneira, é o que a Bíblia chama de pecado. Viver fazendo as vontades da carne, viver de acordo com as suas vontades, viver de acordo com a vontade que dá todos os dias em sua carne. Isso é o que a palavra de Deus chama de pecado. E isso é o que a palavra de Deus está dizendo aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, que é o que nos mantém mortos, distantes do Senhor.
Aí, às vezes, a pessoa diz assim, mas eu não sou... Tem coisas que eu sinto hoje que eu não sentia antes. Tem coisas que eu passo hoje na igreja como cristão que eu não passava antes no mundo. Irmão, morto não sente não. Morto não percebe as coisas mesmo não. Talvez você não sentia essas coisas em sua vida porque você estava morto, só vivendo em favor da sua carne. Vivendo apenas em favor de si mesmo. E a morte é o destino anunciado para quem vive sem receber a vida que vem de Deus. A morte eterna é o destino anunciado para quem vive sem receber a vida que vem de Deus através de Cristo Jesus. Aí, depois de nos colocarmos em nosso lugar e de saber o que está acontecendo e de entender o que está acontecendo, aí vem a boa notícia. E por que é tão necessário saber onde nós estamos e o que estamos fazendo e o que estamos vivendo, meus irmãos? Porque nós temos que saber identificar isso em nós e também naqueles que nós amamos e que precisam da salvação em Cristo Jesus. Daqueles que estão à nossa volta e que nós estamos perdendo a oportunidade de falar do amor de Cristo para a vida deles. E é urgente, irmãos, é urgente. Pois hoje uma pessoa querida pode estar ao seu lado e semana que vem pode não estar. Desculpe ser duro contigo. Desculpe ser realista contigo, mas as redes sociais estão aí sendo realistas o tempo todo. A televisão está aí sendo realista contigo o tempo todo, mostrando tudo quanto é tipo de coisa. Mostrando os horrores do mundo. E eu estou aqui para mostrar a realidade da palavra de Deus. Aqui, nós temos que ter um encontro sério com Cristo Jesus. Um encontro verdadeiro com Cristo. Um encontro para mudar paradigmas. Um encontro para mudar a nossa vida. A boa notícia, irmãos, é o seguinte, nós como seres humanos, nós temos dificuldade de permanecer próximo de alguém que nos virou as costas. Nós temos nós temos que nos esforçar muito para fazer algo de bom para alguém que é nosso desafeto. Nós temos dificuldade de conviver com aqueles que já nos apunhalaram pelas costas. Mas Deus é diferente. Ele não levou em conta o fato de eu e você ter rejeitado desde o primeiro momento. Ele não leva em conta o nosso tempo da ignorância. Ele já tinha em mente desde o começo um plano para nos trazer de volta. Desde o início ele tem um plano para a sua salvação. Desde o início ele tem um plano para a minha salvação. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da graça
demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Dos versículos 4 ao 7. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, Ele fez a parte dele, e Ele fez a parte que nenhum de nós conseguiríamos fazer, meus irmãos. A morte de cruz para apagar todos os pecados. E a nós cabe entender essa graça maravilhosa do Senhor. Porque ainda que Deus tivesse todas as razões para nos deixar ir pelo caminho da morte, Ele não nos abandonou. Ainda que Deus tenha todas as razões para nos condenar, Ele nos amou. Ainda que você julgue em seu coração que alguém que você não gosta, de um desafeto seu, tenha todos os motivos para ir para o inferno, Deus ama ele também. Foi Cristo quem morreu na cruz e mais quem ressuscitou no terceiro dia. E é Ele quem pode nos salvar. É nele que está essa salvação maravilhosa, em Cristo Jesus, meus irmãos. Olha esse texto aqui, vamos esmiuçar esse texto aqui que nós lemos aqui do 4 ao 7. Rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Em vez de deixar a humanidade morrer por causa da decisão que tomou de rejeitar a fonte de vida, Ele encontrou uma forma de nos poupar das consequências. Ele não deixou que nós continuássemos no caminho da perdição eterna, e Ele encontrou uma forma para nos salvar. Rico em graça, a graça de Deus é visível na forma bondosa com que Ele nos tratou. A nós que viramos as costas para Ele, Deus providenciou um meio eficaz de reconciliação, enviando Jesus Cristo para pagar o preço pelo nosso pecado. Grande em amor. O seu amor é anunciado por toda a Escritura. Foi esse amor que fez com que Ele nos criasse a sua imagem e semelhança. Foi esse grande amor que planejou nos fazer novamente vivos. Por amor, Ele continua nos convidando a confiar que seremos ressuscitados para a vida eterna e estaremos com Cristo em tudo que está planejado para a eternidade. Neste amor. E às vezes nós estamos deixando de passar isso para as pessoas. Às vezes nós estamos deixando de falar isso com as pessoas. Às vezes tem pessoas próximas a nós que estão sem conhecer a Cristo Jesus, sem conhecer esse amor, porque nós estamos calados. Nós estamos calados. Portanto, irmãos, somos nós salvos pela graça. Olha o versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Obra não salva ninguém. As boas obras é fruto da salvação. É salvo, faça coisas boas. Está em Cristo Jesus, faça coisa boa. Ser bom é uma obrigação sua na sociedade, não é para a sua salvação. O que te salva é Cristo Jesus. Não adianta você ser bom, não adianta você tratar todo mundo bem, não adianta você distribuir cestas básicas, não adianta você distribuir tudo que você tem. Se você não aceitar a Cristo Jesus, você não vai ser salvo. João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, vamos falar a verdade para as pessoas precisam ouvir a verdade, não perca tempo, meus irmãos.
faça contato com quem você ama, faça contato com quem você conhece, faça contato com seus familiares. Ei, fala com Jesus, ei, fala com Cristo. Faça contato com seus amigos, explique para os seus amigos sobre a salvação em Cristo Jesus. As pessoas precisam saber, as pessoas precisam entender. Salvação é em Cristo Jesus, mas somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, não há nada que nós possamos fazer, não há bondade no mundo que nós possamos praticar que venha nos salvar, porque a salvação vem através de Cristo Jesus, que morreu por nós naquela cruz. O que passa disso é desfazer do sacrifício dele. Só há um meio de sermos salvos, a saber, Cristo Jesus. Por quê, irmãos? O que fizemos para sermos alcançados pela misericórdia de Deus? O que Ele viu para agir bondosamente com você? O que fizemos para que Ele nos amasse assim de forma tão extravagante? Quer saber o que nós fizemos? Quer saber o que eu fiz? Quer saber o que você fez para sermos tão amados por esse maravilhoso Deus? Nada. Então, se não fizemos nada por esse grande amor de Cristo Jesus, o que cabe a nós nisso tudo? Cabe a nós, irmãos, confiar no amor de Deus para conosco, demonstrado pelo fato de Cristo haver morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando alguém tenta se fazer merecedor do favor de Deus, ele está desfazendo a graça, da graça de Deus. Então, sempre que alguém faz algo para tentar convencer a Deus de que é uma boa pessoa e que já sofreu muito nesse mundo e que por isso merece ser recompensado, está demonstrando que não compreendeu o seu estado de morte e nem o amor gracioso de Deus. Quando a pessoa acha, não, ai de mim, de tudo que eu já passei, de tudo que eu já vivi, eu mereço a salvação. E o que Cristo passou? Você não tem como querer merecer algo que é de graça, que é gratuito. Você está querendo comprar a salvação com seu coitadismo. Às vezes a gente pensa que Deus não tem nenhum tipo de inteligência, né? Porque para pensar que Deus age como nós, que vai cair no nosso choro. Ele nos conhece, irmãos, Ele nos criou. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Falo para os irmãos. E aqui nós vamos encerrar, para que nós possamos entender. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Não foi com coisas corruptíveis, não foi com coisas desse mundo, não foi por tradição, não é coisa que vem de pai para filho, não é religião. O que salva é Jesus Cristo. O que salva é Cristo Jesus. Quando Jesus disse naquela cruz, está consumado, Ele quis dizer exatamente o que disse. Está consumado. Não existe mais nenhum sacrifício para a salvação. Não existe outra maneira de ser salvo. Não existe nada que você possa fazer para a tua salvação, a não ser através de Cristo Jesus. Que você, meu irmão, minha irmã, possa entender isso.
Mas aqui eu não estou falando que você, meu irmão, minha irmã, possa entender isso para a sua salvação se você já aceitou Jesus. E mesmo se você já aceitou Jesus, mas você vive como se a sua bondade e os seus favores, se você vive como se os seus dízimos, se as suas ofertas são suficientes para a tua salvação, e que você não entendeu a salvação é em Cristo Jesus, você não está salvo. Tudo que toma o lugar de Deus em teu coração é idolatria, meu irmão. Se você idolatra mais o seu carro, sua esposa, seus filhos, seu emprego, seu trabalho, sua casa, qualquer coisa que você idolatra além de Cristo Jesus, você está substituindo Deus. Sua vida tem que ser cristocêntrica. Sua salvação é em Cristo Jesus. E mais, irmãos, e isso eu estou falando aqui desde o começo. O que eu estou querendo dizer desde o começo aqui? Que estas informações aqui, irmãos, são urgentes. As pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam entender isso. As pessoas precisam ouvir isso. Depende de mim. Depende de ti. Se desprender dos seus medos. Se desprender, às vezes, do egoísmo ou da vergonha e falar desse amor, porque Ele não se envergonhou de nós. Ele não se envergonhou de ficar nu diante de todos naquela cruz e morrer por mim e por ti. Que você não se envergonhe do amor de Cristo Jesus. Que você não tenha medo de falar desse amor para as pessoas. Que hoje mesmo o Senhor possa tocar em teu coração e que você possa fazer contato com pessoas, nem que seja por mensagem, falando do amor de Cristo Jesus. Não deixe ninguém ficar adoecido sem conhecer a Cristo. Não deixe ninguém ser entubado sem conhecer a Cristo. Não deixe ninguém viver os seus dias normais sem conhecer a Cristo. Somente através de Cristo Jesus nós encontramos salvação. E aqui, eu quero falar algo para você que está ouvindo essa palavra, nessa noite, e entendeu que somente através de Cristo Jesus você ganha salvação, que você tem a salvação. Se neste momento você quer retornar para Cristo, ou você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, coloca a mão no teu coração e eu quero orar por ti. Eu quero orar por ti aí onde você está neste momento. Eu quero orar por sua vida. E depois você coloca aí nos comentários: eu aceitei Jesus como Salvador. Ou você manda uma mensagem no meu celular, está aí o número. Mas eu quero falar contigo, eu quero cuidar de ti. Pai, em nome de Jesus, Senhor, cuida dessas pessoas, cuida destes corações. Alcança, Senhor, quebra todas as barreiras, todas as mentiras plantadas por Satanás. Escreva estes nomes no livro da vida, Senhor. E que nós possamos nos encontrar na eternidade e viver alegres na Tua presença, em nome de Jesus. Que essas pessoas possam ser cuidadas, discipuladas para a glória do Teu santo nome. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, que está conosco no Evangelho, que está conosco na igreja, ore você aí na sua casa neste momento. Eu vou orar contigo, para que o Senhor nos dê intrepidez, coragem, para que nós possamos espalhar essa boa notícia da salvação. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, corajosos na Tua presença, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, saber o que falar de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, e sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Rodeia-nos, meu Senhor, coloca pessoas à nossa volta que precisam ouvir de Ti, porque estamos nos dispondo neste momento a falar do Teu amor. E que nós, às vezes, sem palavra alguma, possamos ganhar as pessoas com o nosso exemplo, com a nossa maneira de viver na Tua presença. Para a glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, fique com Deus
Fique na paz e que a sua casa seja coberta pela presença do Senhor nesse momento, pela presença do Espírito Santo do Senhor nesse momento, e que o Senhor esteja lhe guardando, te protegendo de todo mal. Fique com Deus.